Pessoal, boa noite. Primeiro eu queria agradecer muito ao Senge, a casa que me acolheu tempo atrás, que eu fico muito feliz de estar de volta aqui hoje. E antes até da gente começar a falar, assim, não dá para pensar numa cidade sem engenharia. A cidade vive em movimento, a estrutura grande e percepção minha, gente, é inadmissível que nós não tenhamos um engenheiro vereador aqui em Belo Horizonte. Nós temos um grupo forte da engenharia, a cidade em obra, e não dá para pensar e não ter alguém pensando no legislativo como engenheiro. E eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu tenho 53 anos hoje, aposentei o ano passado na CEMIG, eu trabalhei na CEMIG durante 34 anos. Comecei como aprendiz de eletricista técnico, engenheiro, até chegar na gerência de saúde e segurança do trabalho, onde eu me aposentei. E fui presidente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, eu fui conselheiro federal do CONFEG, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Eu fui conselheiro do COPAN, que é o Comitê de Políticas Ambientais do Estado de Minas Gerais, conselheiro da CEMIG Saúde, conselheiro da Forluz também. Ou seja, eu me preparei de uma forma muito forte para estar pleiteando um cargo de vereador aqui e sempre executando a engenharia, pensando assim, nós precisamos pensar cidades aos olhos da engenharia, da arquitetura e do urbanismo. A gente nunca pode esquecer a arquitetura e o urbanismo. E dentro de todas as propostas que eu venho trazendo como engenheiro, pensando em Belo Horizonte, primeiro, uma cidade pronta, do jeito que é Belo Horizonte, ela se refaz ou se reorganiza com a engenharia. Não dá para a gente pensar em reorganizar toda a cidade se a gente não pensar em engenharia. E eu, no começo do ano, eu recebi um convite, até do professor Cleiton, que está aqui, agradeço ao professor. No começo eu pensei, o que seria isso? E depois nós conversamos bastante até eu aceitar, na condição de que eu tratasse o mandato de vereador como engenheiro, não como só um político, pensando em Belo Horizonte como engenharia. E a partir de março, eu comecei a pensar, estudar a cidade, entender mais dentro do plano diretor. Eu tenho um orgulho muito grande de, em 2018, quando foi aprovado o plano diretor, poder estar lá na Câmara de Vereadores, debatendo com a Maria Caldas sobre o plano diretor de Belo Horizonte, do estrago que aconteceu em Belo Horizonte, da forma que foi colocado, porque Belo Horizonte é uma cidade que é comércio e serviço. Então não dá para pensar em outra coisa senão comércio e serviço. Aí entra turismo, entra construções, e junto à indústria da construção mobiliária, pintura, tudo que tem que ser feito. E aí hoje eu posso ter a oportunidade de pleitear um local na Câmara de Vereadores para pensar o plano diretor de Belo Horizonte dentro daquilo que eu fiz lá em 2018, que foi a discussão. E aí vem das propostas todas, quando a gente pensa assim, meio ambiente, mobilidade, plano diretor, quando a gente fala de código de postura de Belo Horizonte, tudo isso é engenharia. E não ter um engenheiro na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte com mandato é quase que a gente deixar outras pessoas, é quase um exercício legal da profissão, tá? Ou seja, pessoas pensando em engenharia sem ser engenheiros. E isso me incomoda muito. Eles, lógico, eles devem ter assessores, tudo, mas assim, não dá para pensar. Do mesmo jeito que nós temos médicos, historiadores, professores, nós temos que ter uma amostra da sociedade. E aqui em Belo Horizonte nós temos algumas dezenas de engenheiros e nós não conseguimos eleger um vereador engenheiro. E falando em proposta, assim, tudo que tem das propostas que eu colocando, primeiro ponto, gente, o slogan da minha campanha é BH 150 anos, uma cidade jardim para todos. Por que BH 150 anos, gente? Engenharia a gente não faz da noite para o dia. E a cidade de Belo Horizonte a gente não transforma da noite para o dia. Então, é um planejamento todo estruturado para quando Belo Horizonte for fazer 150 anos, a gente poder cantar os parabéns para Belo Horizonte com uma cidade muito diferente do que ela é hoje, do que a gente pensa. E aí ela começa a estrutura, e por que uma cidade jardim para todos, gente? Belo Horizonte já foi cidade jardim, hoje a gente vê o que a gente chama de racismo ambiental, ou discriminação ambiental, o que é? Algumas áreas de Belo Horizonte muito arborizadas, outras praticamente não tem. A gente pensa, quando a gente pensa, olha, é a terceira capital mais arborizada do Brasil, eu penso assim, gente, está ótimo, está ruim, porque a referência nossa é ruim. E mais do que isso, quando a gente pensa em áreas verdes, a Organização Mundial de Saúde fala que tem que ter 12 metros quadrados de área verde para cada habitante. Belo Horizonte tem mais do que isso, mas a gente pega Pampulha, Parque Municipal, algumas matas que tem muita arborização. Em outros bairros, alguns na Zona Leste, na Zona Norte, o bairro que eu moro, que é o Caiçara, ele tem muito pouca arborização. Então não tem sentido. Qual que é a lógica? Entre as propostas, a gente começar a reorganizar isso dentro da cidade. E pneu verde, gente, uma das propostas lá que já existe em outras 249 cidades do Brasil, já existem. Belo Horizonte existe também pneu verde, mas quando foi aprovado, vale para a atividade e tem que ter um selo verde, que na verdade, de sustentabilidade,
que é caro para se conseguir, isso acaba tirando todos os imóveis comuns da regra do IPTU verde. E qual que é a lógica? Se tem área permeável maior do que o legal, se tem retenção de água da chuva, a pessoa pensa, é só para meio ambiente, não é só para meio ambiente, é para, inclusive, controlar cheias e alagamentos. Várias cidades do mundo hoje controlam cheias e alagamentos através de retenção de água da chuva, criando os reservatórios. Qual que é a lógica disso? O que cai na rua vai para a galeria pluvial, o que cai nas casas, nos telhados, retém e depois de um determinado ponto acaba soltando aquela água de outras formas. Energia fotovoltaica, ou seja, todos os imóveis que ajudarem a sociedade, ajudar a sustentabilidade da sociedade, eles têm uma certa isenção fiscal no IPTU, e é o que existe em diversas cidades, e Ipatinga, em Minas Gerais, foi a primeira cidade que teve o IPTU verde estruturado. Educação com dignidade, a gente fala muito da engenharia, mas hoje nós temos escolas que não estão preparadas para as crianças, e as escolas municipais têm que reorganizar isso. A gente fala, uma delas, o ISS sustentável, o que é? Todas aquelas empresas que aderiram ao IPTU verde, que criar condições melhores para os empregados, inclusive o home office, para a gente conseguir controlar um pouco da mobilidade, onde for possível, elas terem um certo incentivo fiscal para poder se reorganizar e ajudar a cidade até resolver o problema da mobilidade. Todo mundo vem falando de requalificação do centro, retrofit, algumas pessoas sem saber o que é essa requalificação. Existe um CODES que tem um trabalho muito bacana, existe uma estrutura pronta, mas que precisa aprovar uma lei digna na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que não está aprovada. Semana passada houve uma aprovação, uma alteração do plano diretor, mas não vinculou a lei do Minha Casa Minha Vida, que foi uma mudança que teve no ano passado, ou seja, perdemos a oportunidade de organizar o plano diretor na semana passada. E alguns festejaram, outros não. Para mim falta muito para ter o que a gente precisa. Padronização, a gente começou a pensar em dinheiro que pensa muito em padronização. Eu moro num bairro que tem uma praça espetacular perto de casa, mas outros bairros não tem. Por que a gente não cria um padrão de praças? É falar o seguinte, a cada tantos metros quadrados tem que ter tanto de área verde, tantos bancos, tantos parques, vai ter academia, não vai... Porque tira a condição de se tem um vereador bom no bairro, a praça é boa. Se não tem um vereador bom, a praça é ruim. Não existe isso, gente. A gente tem que pensar em Belo Horizonte, não é pensar em um nicho só que nós vamos estar, não. Cabos de telecomunicações, gente. A gente olha para cima, está uma bagunça de todo tamanho. Ou seja, perdeu-se a referência. Hoje, o pessoal fala que é o cemitério de cabos. Então, algumas empresas de telecomunicações vão trocando toda a tecnologia e vão deixando os cabos antigos. Lá, quando a gente passa na rua e vê uns cabos partidos, se ninguém reclamou, a gente quer aquele cabo não serve para nada. Foi aprovada uma lei na Câmara Municipal. Essa lei, ela tem muito do que já está na regulamentação federal, se é a ANEEL e a Anatel que tem que regular. E qualquer proposta, a gente começar a notificar as concessionárias de energia e telecomunicações, é por crime mesmo, é para responsabilidade sobre esses crimes que estão acontecendo com a população, para que eles entendam que nós precisamos fazer muito mais do que só notificar. Lagoa da Pampulha, em função do tempo, tem outros pontos aqui, mas limpa, nunca está limpo. A gente pega o córrego Ressaca e o Sarandi. A gente, saneamento básico está para ocupar, espetacular, mas dos córregos, a Subecap é lenta. Isso está lá no site da Subecap. Por que não são colocadas extrações de tratamento de esgoto, igual tem ali do lado do Parque Ecológico, no córrego do Sarandi, no córrego Ressaca também? Para quê? Para que isso comece a soltar água limpa para a lagoa. E depois disso nós começamos a pensar em limpar a Lagoa do Pampulha. Porque senão nós vamos limpar, e nós nunca vamos resolver o problema da Lagoa do Pampulha. E aos olhos da engenharia, isso é muito simples. E muito mais barato do que está sendo gasto até agora. Ônibus, gente, a prefeitura comprou uns meses aí para trás, alguns ônibus a diesel, e não tem sentido, nós somos 2024, já está na hora de trocar por ônibus híbridos, ônibus elétricos também, e dentro das características de Belo Horizonte. Com relação à valorização profissional, adequar todos os engenheiros, todos os profissionais que têm vinculação com conselhos profissionais, nós estamos falando de engenheiros, arquitetos, médicos, enfermeiros, todos que têm conselho por trás, adequar toda a carreira deles ao que estabelece no mercado, quando for possível, e ao que é determinado pelos conselhos. Aí acaba a discussão de salário mínimo profissional, acaba a discussão, se eu preciso ter um CREA para ser funcionário, por que eu não sou tratado como engenheiro, sou tratado como analista, como assistente? Então, criar uma condição, mas para todos os conselhos. E o plano diretor de Belo Horizonte é adequar esse plano ao que a gente precisa para readequar. Último ponto, creches, incentivo para aquelas empresas que adequarem, que incentivarem as creches para os trabalhadores, inclusive no fundo da criança e do adolescente, as empresas terem incentivo fiscal, isso está previsto na legislação, para ter a creche para essas crianças, porque
para atender todo mundo. Quando um empregado mais simples, ele tem uma creche, ele vai trabalhar muito mais tranquilo. Eu finalizo dentro do tempo da Murilo. Agradeço a participação e parabéns ao Sérgio. Obrigado, gente.